Sintomas da menopausa. Você acha que são só os calorões? Então você está precisando me acompanhar aqui e assistir os meus vídeos para poder ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Meu nome é Ellen Costa, sou médica e ginecologista e aqui no canal eu falo um pouco mais sobre a saúde da mulher e suas diferentes fases da vida. Quando a gente fala sobre sintomas de menopausa, todo mundo já fala sobre os calorões. E é muito comum mulheres falarem: "Ah, eu não tive nada na menopausa". É muito comum elas falarem: "Ah, eu não tive nada na menopausa" ou "Ai, a minha mãe passou a menopausa sem sentir nada". "Ai, a minha menopausa foi super tranquila". Será que foi mesmo? O que acontece? A menopausa ela é caracterizada pelo declínio, pela queda importante da produção hormonal da mulher. A questão é que a mulher tem receptores hormonais em todo o corpo. E trocando em miúdos, se Deus colocou receptor, é porque tem função, né? E se a mulher tem receptor dos hormônios espalhado em todo o corpo e ela para de produzir esses hormônios, com certeza aonde estava funcionando muito bem vai parar de funcionar e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos começar pelo primeirão de todos. A gente brinca que o primeiro órgão a impactar com a redução da produção dos hormônios é o cérebro. Então, a principal queixa, na verdade, a primeira queixa que as mulheres trazem quando elas entram na transição menopausal é piora da memória, piora dos sintomas de ansiedade, piora dos sintomas da TPM. Sim, a mulher fica mais chata, mais irritada, mais aborrecida. E não é brincadeira não, isso é biologia, isso é fisiologia, isso é redução da produção hormonal. E à medida em que os hormônios vão caindo mais, os outros órgãos começam a sentir também. Então, um sintoma muito frequente que poucas mulheres sabem, que foi somente descrito recentemente, são as dores articulares. Foi descrito agora no final de 2024 sobre a síndrome musculoesquelética da menopausa, porque a mulher tem muitos receptores de estradiol nas articulações e nos músculos. Então é muito comum nesse período de transição e da menopausa dores nas juntas. A Eliana, a apresentadora, inclusive falou sobre o ombro congelado, porque ela teve perda da elasticidade, perda da ligação entre as articulações e com isso o ombro dela congelou. E isso é mais comum do que se imagina. Você, mulher, já percebeu que com o passar do tempo o croque-croque está aumentando? Outro sintoma muito comum, muito frequente e que as mulheres associam não só à queda dos hormônios, mas ao próprio estilo de vida, né? A queda da libido. A libido da mulher começa a cair não apenas pela queda da produção da testosterona, como eu já falei em vídeo anterior, a mulher tem uma queda de mais de 50% da produção da testosterona dela no período de transição menopausal, juntando com períodos de cansaço, de estresse, de ansiedade, a libido da mulher vai lá no pé. Outra queixa comum, mas que a mulher não procura o ginecologista é queda de cabelo, unha quebradiça. Sim. Tem relação com a parte nutricional? Claro que tem. A mulher passa a comer pior pelas loucuras da vida, por estar muito ansiosa, por estar mais estressada, e aí ela passa a ter uma absorção reduzida dos nutrientes, mas a alteração dos hormônios também provoca queda do cabelo e piora na qualidade da unha. A unha começa a ficar mais quebradiça, começa a descamar com mais frequência. A mulher procura o dermatologista, começa a usar uma série de suplementos que não vão ter a resposta devida, a resposta que ela gostaria, porque além de tudo isso, ela precisa também de fazer a reposição hormonal. Uma outra queixa muito importante, ainda falando já sobre a absorção dos nutrientes, é a digestão. Já notou que você não pode comer mais do que você comia antes, que a barriga fica desse tamanho, estufada, constipa ou dá diarreia, e no outro dia você fica totalmente desandada? A absorção dos nutrientes, assim como o processo digestivo da mulher na transição e na menopausa, fica completamente modificado. E as alterações do funcionamento do intestino são também sintomas e sinais da menopausa. Outro sinal frequente que as mulheres às vezes ficam com vergonha de falar na consulta, mas é importante falar, é a perda da urina na hora que vai fazer os esforços. Inicialmente, elas percebem essa perda urinária na academia. Vai fazer um crossfit, levantar um peso, suja a calcinha de xixi. Vai fazer um agachamento, suja a calcinha de xixi. Vai fazer um exame de abdominal, suja a calcinha de xixi. Então, a perda urinária aos esforços é um sintoma também
muito comum de acontecer. E além da perda dos esforços, há também o ressecamento da genitália. Então a mulher percebe que mesmo ela estando adequadamente excitada, a genitália não lubrifica e as relações passam a ser dolorosas. E a queixa é, ai, parece que está rasgando. A sensação é de que está entrando mesmo a seco e rasgando, mas porque não tem a lubrificação. Então é também um sintoma muito comum da mulher menopausada. Um sintoma que eu não falei, que olha, eu também tenho os meus brain fogs, né, os meus esquecimentos, insônia. Conta pra mim, que mulher que dorme direito nessa fase? Eu não conheço. O sono fica muito ruim, piora muito a qualidade e são diferentes tipos de insônia. Então tem aquela mulher que ela tem a dificuldade de iniciar o sono e tem aquela mulher, que é a queixa mais frequente, que desperta a madrugada inteira. Ou ela desperta sem motivo, acorda, parece que apertou um botão e ela acordou, ou ela desperta porque está tendo suores noturnos, que também é um sintoma muito frequente da mulher na menopausa. Então a mulher começa a ter os calorões na menopausa, começa a suar. Tem algumas que têm o suor noturno sem o calorão, na verdade ela teve, mas não teve essa percepção do suor. E desperta suada e com isso a noite vira um campo de batalha. É um dorme, acorda, no final da noite, né, no início do dia, a mulher está exausta. Mais uma coisa para contribuir com a exaustão. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou falar de mais um sintoma, não menos importante. E lembrando que esses que eu falei para trás não são os únicos. Nós temos descritos mais de 100 sintomas relacionados à menopausa. Então vamos falar também uma queixa muito frequente no consultório e que leva a mulher para quem? Para o cardiologista, são as palpitações. É muito comum nessa fase a mulher ter episódios de taquicardia, de palpitação, de sensação de que o coração vai sair pela boca, vai ao cardiologista, faz uma série de exames e às vezes recebe diagnóstico de ansiedade e sai do consultório do cardiologista com um ansiolítico, sendo que na verdade naquele momento talvez fosse necessário já a introdução de algum tipo de reposição hormonal. Então eu espero que nesse vídeo eu tenha ajudado vocês a elucidar um pouquinho sobre os sintomas da menopausa e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.